Hoje nós selecionamos alguns acervos aqui do arquivo fotográfico relacionados a diferentes representações de infância no século XIX e no século XX. Eu gostaria de começar por essas fotografias de representações de crianças negras nos Estados Unidos, onde a gente pode perceber uma prole bastante grande em função até da alta mortalidade infantil, né? As famílias eram muito numerosas e, infelizmente, as crianças, por serem um grupo mais vulnerável, nesse período a taxa de mortalidade era bastante alta, né? Aqui nessa imagem, a gente gostaria de destacar a questão do castigo. O castigo no século XIX era muito visto como uma forma de controle social, era um mecanismo de controle social, tanto quanto o trabalho, como a gente vai ver em algumas fotos, né? Crianças no mundo já inseridas no mundo do trabalho, né? Aqui, uma representação bastante emblemática de uma criança indígena, e aí a gente pode comparar, né, as diferentes representações, vista e retratada como exótico, né? Como o índio brasileiro era muito visto no século XIX como um ser exótico, e essas fotografias eram vendidas como souvenir, né? Como lembranças de um país tropical e marcado por essas populações exóticas, né? Nós temos também algumas fotografias com representação de crianças da elite branca brasileira. Aqui nós temos, por exemplo, os 3 filhos da princesa Isabel, Pedro, Luiz e Antônio, já com um brinquedo, né, uma espécie de triciclo, que as crianças das classes mais da elite brasileira, elas tinham acesso a brinquedos, a educação, né, a preceptores, a tutores, e algumas representações também das crianças com seus animais, os animais domésticos já começam a aparecer nas representações das fotografias do século XIX, início do XX. Muitas crianças são retratadas junto com a mãe ou com a avó, numa forma de reforçar o papel da maternidade, né? A mãe sempre acompanhando a filha nas fotos, os filhos, né? Relacionados ao papel de maternidade. E algumas representações também bastante idealizadas da criança, né? Num ambiente bastante romântico, que era bem característico dos cartões postais do início do século XX. Temos ainda algumas referências à adolescência. Até o final do século XIX, não havia muita diferença entre as idades da vida, né? A infância, a adolescência e a idade adulta. As crianças, muito precocemente, já eram tratadas como adultos em miniatura. E a gente pode ver isso bastante claro nas fotografias. A partir dos 12 anos, as crianças já eram consideradas como adultos, seres autônomos. E a indumentária também vai mostrar isso. Com as crianças de 10, 12 anos já se vestindo como adultos. Não há uma distinção, né, nesse lugar de criança. Aqui também essa jovem, já como uma mulher, né, a sua indumentária já bem característico de um adulto. Além disso, a gente tem uma foto aqui bastante interessante da Carriço Filme, das crianças aqui já num outro papel, né, num ambiente lúdico do carnaval, as crianças fantasiadas, porque ao longo do século XX as crianças vão assumindo outros papéis na sociedade, vão tendo um protagonismo maior na sociedade. E também a questão da educação. Aqui a gente tem uma imagem da dona Maria Amália Ferreira Lage, a mãe do Alfredo, esposa do Mariano,
aqui na Vila Ferreira Lage, tendo uma aula, porque essas duas meninas eram filhas de funcionários aqui da chácara, né, da propriedade, e aqui a gente vê a Dona Maria Amália numa cena ensinando as filhas, né, dos funcionários, já que essas crianças ainda não tinham acesso a uma educação formal. Dona Maria Amália tentava fazer, né, essa função da tutora, né, da preceptora. E aqui, para finalizar, a gente separou 3 imagens de crianças no ambiente de trabalho. Como eu tinha dito antes, a criança, a partir dos 10, 12 anos, ela já era considerada apta ao trabalho, ela já era considerada um ser independente, e por isso era muito comum o trabalho infantil e o trabalho dos adolescentes, né, no século XIX e primeira metade do século XX. Aqui é um ambiente de uma serralheria, aqui da cidade de Juiz de Fora. Ambas as fotos são nesse ambiente, né, onde se vê várias crianças já trabalhando, crianças das classes operárias e trabalhadoras, né, atuando com jornada de trabalho e em condições de trabalho idênticas à de um adulto. E aqui também, numa fazenda, a colheita de café. Aqui uma fazenda, né? A colheita de café, e a gente vê crianças aqui, crianças brancas, provavelmente filhos de imigrantes que vieram para o Brasil trabalhar nas lavouras de café de São Paulo, né? Do Sudeste principalmente. É isso. Até a próxima, pessoal.